Então, nesse exato momento, nós vamos dar início à segunda parte da nossa reunião ordinária. São 19 horas e 51 minutos do dia 23 de abril de 2025, dia de São Jorge, santo guerreiro, né? Padroeiro da Capadócia. Estamos com 76 colegas no grupo. E hoje nós vamos abordar o poema de número 78, cujo título é Conselho. Então, nós vamos começar fazendo a leitura no livro, tá? Reiki como filosofia de vida. Estamos à página 340. E pedido do Lobão, não sei se ele chegou. Ele sempre chega. Ele pediu, né? A gente acatou que nós lêssemos o poema. O meu livro sempre é todo rabiscado, né, com anotações. Eu estudo, né, esses poemas permanentemente. Estudo a Bíblia, estudo esses poemas permanentemente. Então, análise do poema 78, Conselho. Então, esse conselho, esse título aqui, ele vem com a conotação de um bom ensinamento ou uma boa orientação. Então, é um poema positivo. E o corpo do poema diz o seguinte: os ensinamentos dos pais. Se você está aqui é porque você teve um pai e uma mãe. XX e XY. O resto é o ser humano que está inventando coisa. O projeto original de Deus, eu não sou homofóbico, tá? Mas o projeto original é XX e XY. Se você está aqui, independente da sua orientação sexual, você teve um pai e uma mãe. Tá? Gametas sexuais, masculino e feminino. Então, aqui fala da orientação que o teu pai e tua mãe, aí entre os avós também, passam para vocês. Quando a gente nasce, a gente só sabe chorar. A criança não sabe nada, não sabe andar, se alimentar. É diferente de uma tartaruga que nasce e já vai para a água, uma cobrinha que nasce já se vira, né? Agora, uma criança, se não tiver o cuidado, né? Então, os nossos primeiros mestres são os nossos pais. Então, os ensinamentos, aquela orientação, tá? Que você vai receber dos seus, são feitos de inúmeras pequenas coisas. As coisas grandes, elas são feitas de coisas pequenas. Igual um quebra-cabeça. Você vê uma imagem grande, são várias pequenas pecinhas, todas são importantes. São, contudo, a base que levas contigo quando seguires teu próprio caminho. Chega uma hora que a condição natural, seu pai e sua mãe são mais idosos, eles desencarnam, e você tem que seguir o seu próprio caminho. No meu caso, eu tinha 21 anos, a mãe, graças a Deus, está bem, mas eu fui para o Amazonas, segui meu próprio caminho. Mas o que é que eu levei? O meu conhecimento, a minha sabedoria, o que eu aprendi, a educação que minha mãe me deu. Meu pai eu perdi, eu era muito novinho. Então vamos ler o poema. Aqui, nesse poema, o imperador Meiji utiliza o termo conselho, título do poema, com um significado de orientação ou o que convém fazer. Os pais nada melhor podem dar a um filho do que uma boa educação. Antônio Vieira disse: a boa educação é moeda de ouro em toda parte e tem valor. A educação de uma pessoa começa no berço. Antes de falar, antes de entender, já se instrui o bebê. A educação visa melhorar a própria natureza da criança. E é, sem dúvida, a segunda natureza. A primeira natureza é o que a gente trouxe quando a gente encarna. Existem espíritos aí extremamente evoluídos que estão encarnando, né? Não sei se minha prima, minha irmã lá da Ilha do Governador está me ouvindo, ela tem uma netinha, Aurora, que tem 2 aninhos, 3 aninhos, que é um espírito muito evoluído, né? Aí vai entrar a educação dos pais, dos avós, para melhorar mais ainda. Nós somos seres em evolução. Bom, o imperador
utiliza a expressão inúmeras pequenas coisas com o significado de pequenos exemplos no dia a dia. Não adianta você chegar para o filho e falar que fumar faz mal à saúde e você fuma. O filho faz o que você faz, não o que você fala. Ah, falar para o teu filho que ele não pode falar palavrão e você fala. Aqui em casa tem uma particularidade. Rita e eu não falamos palavrão. Faz 30 anos que a gente está casado. A melhor instrução não está nas palavras. O princípio da educação está no pregar com o exemplo diário, tá? Por isso que no poema fala inúmeras pequenas coisas. Exemplos diários. Diariamente se educa um filho e um neto. Um sobrinho, né? A expressão base que levas contigo quando seguires seu próprio caminho aparece com o significado de que a educação influi sobre toda a vida. É o legado, é o que você vai levar, aquela orientação que seus pais te deram, né? A educação é um patrimônio que ninguém pode nos tirar. Podem tirar sua vida, podem tirar o teu marido, o teu emprego, o teu carro, mas ninguém pode tirar a sua educação. É um tesouro, né? Muitas vezes, depois de adultos, nos vemos repetindo gestos e seguindo condutas que fizeram parte da vida de nossos pais e que presenciamos muitas vezes. A mensagem implícita no poema é que no dia a dia é que se constrói a formação da criança e do jovem. Os pais devem prestar atenção na vida cotidiana, nos pequenos exemplos, nas palavras e na forma como tratam as pessoas e a vida, pois tudo isso vai ajudar a moldar a personalidade de seus filhos. Por que que Mikao Sui trouxe este poema para o Reiki? Aqui já sou eu tentando, se eu fosse Mikao Sui, por que que eu ia trazer? O mestre Mikao Sui seguramente selecionou este poema a fim de nos orientar sobre a escolha de bons mestres de Reiki. No Reiki, pregar os 5 princípios é muito fácil. Difícil é viver de acordo com eles. Eu tive um sócio, tá, que ele pregava e seguia dos 5 princípios 3. Eu não vou citar o nome dele aqui, que ele não pode se defender, né? Se ele estivesse aqui, eu podia até falar para ele se defender. Eu nunca vi ele se preocupar com nada. Estava cheio de problema e não se preocupava. Nunca vi ele cheio de problema, nunca vi ele sentindo raiva, tá? E uma única vez não via também ele era muito gentil com as pessoas, tá? Mas o princípio da gratidão e de trabalhar honestamente, ele passava longe, e eu me afastei dele. Depois eu vi que não era só o meu sócio, que um monte de professores, eles ensinam o Reiki, ensinam os 5 princípios e não vivem de acordo com os 5 princípios. Um instrutor, que é um professor de Reiki, deve cumprir o que ensina. Tá? Se eu falo assim para eu ser gentil, aí eu vou tratar mal você, Gisela? Aí você vem aqui nos ajudar, eu vou deixar de ser grato a você? Nós precisamos, né, incorporar os princípios do Reiki na nossa vida, no nosso cotidiano, mas não é a realidade. Eu vou dizer para vocês, hein? 80% é muito alto o percentual dos mestres de Reiki que eu conheci, eles sabem ensinar, muitas vezes ensinam bem, têm bons cursos, mas eles não vivem no dia a dia, 24 horas por dia. Tá? Teve um caso que eu fui almoçar, eu estava lançando o livro Reiki para Crianças, em 2004, olha, faz 21 anos. Todo mundo falava que era um livro que não ia vender, porque era muito caro, colorido. Fiquei em primeiro lugar em vendas. Aí fomos jantar para
festejar, né? E eu fui com um mestre de reiki, que me convidou, né? Vamos comer uma pizza, né? Tomar um vinho, íamos festejar. Mas ele tratou tão mal o garçom, gratuitamente, humilhando o garçom, que estava lá ganhando um salário baixo, honestamente, para educar, para sobreviver, para educar a família dele. E eu fiquei olhando para aquele mestre, né? Ele se achava a reencarnação do Mikao Sui. Na cabeça dele, só que eu fiquei observando, né? Ao invés dele ser grato ao garçom que estava trabalhando à noite para servi-lo e ser gentil, ele agiu de uma maneira totalmente equivocada, né? Então, estou dando um exemplo para vocês. Também não vou citar o nome, que ele já faleceu, tá? Então, de nada adiantam teorias, explicações, se não formos bons exemplos. Um bom exemplo vale mais que 1000 palavras. Há muita gente iniciada no mestrado de Reiki, mas há pouca gente acabada. Mestres de Reiki que não vivem de acordo com os princípios do Reiki são verdadeiros cegos espirituais no caminho. E no caminho espiritual, isso é um desastre, como bem disse Jesus. Se um cego, o mestre de Reiki, ele está desorientado, guiar outro cego, que é o discípulo que veio pedir ajuda, aí Jesus falou: ambos cairão no barranco. Isso está em Mateus, capítulo 15, versículo 14. Aí eu trago uma citação de Albert Einstein, que depois eu vou mostrar para vocês na explicação, que ele disse que a educação é o que resta depois de se ter esquecido tudo que se aprendeu na escola. Se você tiver que conjugar aqueles verbos, pretérito mais que perfeito, imperfeito, que eu fiz aqui na admissão, eu peguei o último ano, tinha que saber conjugar todos os verbos. As regras de acentuação gráfica, tá? Se você tiver que falar aquilo ali, fazer contas com vírgulas, equação de segundo grau, aquelas fórmulas de física, a gente esquece aquilo, mas você não esquece a educação que seu pai e sua mãe te passou. Então, quem falou isso foi Albert Einstein. A educação é o que resta depois de se ter esquecido tudo que se aprendeu na escola. É um poema muito bonito, né? É um poema muito bonito. A gente tem que ter gratidão aos nossos pais. Ok, então vamos lá. Estamos com 75 colegas. Vou lá para o grupo novamente. Bom, pessoal, vocês percebem que eu pulei a introdução, porque essa semana nós não tivemos. A semana passada tivemos o Valdir, que está me ouvindo aqui, aí eu repeti a introdução. Que ela quer. O Lobão está aqui, ó. O Lobão está aqui. Que ele, na hora que eu comecei a aula, ele não tinha chegado. Aí chegou um monte de gente: a Ana Chiarádia, Arielice Futela, a Viviane, a Tânia Gonzalez, a Mira Nalva, a Esther. Algumas pessoas chegaram depois. Então, aquelas imagens todas, eu pulei, que fala da dualidade, né? Então, vamos ler o poema, tá? Conselho. Os ensinamentos dos pais são feitos pelas pequenas coisas. Os ensinamentos são feitos. São, contudo, a base contigo quando seguires teu próprio caminho. Teu pai e tua mãe faleceram, ou você saiu de casa, assim, no meu caso. Minha mãe ficou na Ilha do Governador, eu fui para a floresta. Fiquei 9 anos lá, né? Então, a mensagem desse poema é uma mensagem positiva. Esse conselho aqui são os bons ensinos, as boas orientações, os bons exemplos e a boa educação. Então, é um poema maravilhoso. Só que eu não li aqui, mas a gente tem que analisar a dualidade, que é a parte negativa, que são os maus exemplos. O pai que fala palavrão na frente do filho, rouba, né? Eu me lembro na minha infância, minha prima, não sei se está me ouvindo aqui, meu primo,
o Delso, ele morreu de tristeza. Tinha a minha idade. Que ele via o pai dele batendo e era toda semana. E naquela época não tinha lei Maria da Penha, ele botava um revólver e abria a porta para todo mundo ver. Se alguém entrar aqui, eu passo fogo por invasão de domicílio. E ele batia na mulher dele. Esse foi o exemplo que ele deu para o filho. E o filho morreu de tristeza, né? Então, maus ensinamentos, más orientações, maus exemplos, má educação. O pai e a mãe são desonestos, os filhos veem o pai sendo desonesto, a mãe, né? Então, a gente sempre começa, pessoal, pelo lado negativo, para a gente sair do poema numa energia positiva, uma energia boa, né? Então, o lado negativo são os maus ensinamentos, más orientações, maus exemplos e má educação. E a gente começa sempre pela Bíblia, né? E eu trago para vocês Provérbios 13, 24, são atribuídos a Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel, né? São orientações para que a gente erre menos os provérbios. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, o filho errou e você bota panos quentes. Não o ama. Olha que forte isso. O pai se nega a repreender o filho. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Na minha época de infância, não tinha essas leis, né? E os pais pegavam uma vara de marmelo, um cinto. Meu sogro e minha sogra usavam essa educação com os meus cunhados. Rita era comportada, mas os meninos eram mais levados, né? Então tinha isso, de dar palmada no bumbum, de dar chinelada. Hoje está tudo proibido. Eu me lembro da Ivone, se aposentou depois de 25 anos trabalhando conosco, né? Aí tinha uma filha de 13 anos, que eu pedia para ela chegar às 8h30 da noite, ela chegava. Ela trabalhava, estudava de manhã. Por que tinha que chegar depois de 8h30 da noite? Aí ia para academia é 1 hora. Mas ela chegava mais 3 dias depois, só que com 13 anos. E isso eu presenciei, ninguém me falou. Que a mãe falou que ia bater nela, ela falou, encosta em mim que eu conheço os meus direitos, eu chamo a polícia para você. Resumindo, eu demiti a mãe, porque eu não podia demitir a filha. Falei, eu não quero mais essa menina na minha casa. Entendeu? Ou você dá uma surra nela e eu te protejo, chamo advogado, entendeu? Dá uma palmada. Não fraturar, tirar, quebrar dente, mas dá umas. Bota ela e dá uma chinelada nela, e aí eu chamo o meu advogado, entendeu? Ou você corrige ela, não, que não sei o quê, coitadinha, então você vai embora com ela, que eu não quero mais ela aqui. Eu não podia mandar uma menina de 13 anos embora. Entendeu? Bom, aí a gente vai para o caminho da ciência, né? E eu trago para vocês Francis Bacon, que é considerado um dos fundadores da Revolução Científica. Foi um grande cientista, né? Ele estudou a metodologia científica. Ele é considerado o fundador da ciência moderna, esse Francis Bacon. Aquele que dá bons conselhos, quer dizer, o pai que orienta bem o filho, né, o neto, a mãe, né, constrói com uma mão. Aquele que dá bons conselhos e exemplo, constrói com ambas. O que dá boa admoestação e mau exemplo, constrói com uma mão e destrói com a outra. Ó, fumar faz mal à saúde, aí ele fuma. Então, eu coloquei aqui porque tem esse exemplo da pessoa ensinar uma coisa e pregar outra, né? Aí eu trago para vocês sempre um gigante, em seguida trago para vocês Marquês de Maricá, que nasceu e morreu no Rio de Janeiro, faz 176 anos, morreu com 75 anos, foi escritor, foi político, né? Estudou na Universidade de Coimbra, era um carioca, estudou em Portugal, era filósofo também, bacharel em filosofia, escreveu vários livros.
E o Marquês de Maricá diz o seguinte: a má educação consiste especialmente nos maus exemplos. O pai e a mãe, os avós, não darem bons exemplos. Depois eu vou te mostrar. Eu não sou evangélico, eu não tenho uma religião, mas no domingo, eu lá em Portugal fui na missa com meu neto, porque ele queria ir para mostrar que a pessoa sem Deus é uma lâmpada apagada. Já vimos isso aqui. Um poema 68. E aí, o meu filho passou a Páscoa comigo, com meus 3 netinhos. São evangélicos. Eu fui no culto com eles. Vou te mostrar as fotos. Tá? Então, aí eu coloco uma citação minha, que é preciso haver coerência entre o que se diz e o que se faz. O exemplo é sempre mais eficaz do que o preceito. Eu trouxe isso aqui para o lado negativo, porque é o que eu vejo. Os professores de Reiki pregando uma coisa e vivendo de uma maneira diferente. Não são todos, tá? Não são todos. Eu diria que 20, 30% dos professores que eu conheço conseguem viver em cima dos 5 princípios do Reiki. Bom, agora vamos pegar o lado negativo desse poema e jogar ele dentro do Reiki. Por que ele veio para o Reiki? Negativamente, tá? Aí eu trago para vocês Provérbios novamente. E nesse Provérbios 13, quem despreza os bons conselhos, que aí o filho despreza. A Ivone orientava, mas a filha não queria saber. Acabará mal. E ela acabou mal. Ficou grávida, mãe solteira. Aí quem acolheu? A mãe. Foi morar com a mãe, na casa que a mãe construiu durante os 25 anos que ela trabalhou conosco. Entrou pelo cano, não tinha para onde ir, barriguda, né? Sem emprego, sem dinheiro, quem que acolheu? Aquela que ela ia chamar a polícia para prender. Quem é que ia acolher se ela tivesse preso? Eu não ia, entendeu? Eu ainda preciso evoluir um pouco mais. Jesus iria, Nossa Senhora, eu preciso evoluir um pouquinho mais, tá? Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Trago para vocês um cientista, né? Ele, ele tem trabalhos em epistemologia. O que é isso, né? É a teoria do conhecimento. E ele pesquisou muito a metafísica, que foi Immanuel Kant. Nasceu e morreu na Alemanha em 1804. Foi um grande filósofo e foi um cientista. Ele diz que o seguinte, olha como é forte essa citação. É no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Estava falando com a minha prima, né, a minha tristeza com a violência do Rio de Janeiro. Uma aluna saindo ali, na calçada foi assaltada. A gente, para sair para jantar ali, tem que sair, às vezes, sem celular. Mas aí você vai ver onde é que essa turma de 20, 25 anos estava há 20, 15 anos atrás. Estava cheirando cola, estava fora do colégio. Porque se tivesse na escola, não estava lá. Hoje teria uma profissão, seria um dentista, um médico, um advogado, um agrônomo, um eletricista, né? Então, esse Immanuel Kant falou isso, que é no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Aí trago para vocês um gigante, que foi Demócrito, e era cientista também, na área do atomismo mecanicista. Foi um grande matemático, metafísico, astrônomo, Demócrito. E viveu 370 anos antes de Cristo. Ele diz o seguinte: tudo está perdido quando os maus servem de exemplo e os bons são motivo de piada. Você tem os pais, tá? Como exemplo, e o pai do amiguinho que é bom é motivo de piada, né? A gente vê muito isso por aí, né?
Aí eu trago para vocês duas citações minhas, ainda do lado negativo. Um instrutor, que é um professor de Reiki, deve cumprir o que ensina. De nada adiantam discursos se não formos bons modelos. E trouxe também, eu fiquei na dúvida qual trazer, aí trouxe as duas. É mais fácil pregar princípios do que viver de acordo com eles. É muito mais fácil você dar aula de Reiki, os princípios são esses, dar uma aula bonita. Agora, viver de acordo com aquilo. Eu estou batendo nessa tecla porque eu conheço muita gente. Vivo em congresso, e não é só no Brasil, não, hein? Fora do Brasil, tá? Vamos para o lado positivo do poema, né? E o lado positivo fala sobre o quê? Que são o título é Conselho, né? Então seriam bons ensinamentos, boas orientações, bons exemplos, boa educação. E a gente sempre começa pela Bíblia, não é isso? Então eu trago para vocês novamente, Provérbios 22:6. Olha que bonito. Instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Se ele teve uma boa orientação dos pais, ele não se desvia. Olha a importância de uma boa educação. Aí eu trago para vocês Pitágoras, a gente sai da Bíblia, tá? E sempre entra na ciência, né? E ele foi o fundador desse movimento chamado pitagorismo, né? E foi um grande matemático, né? O teorema de Pitágoras. Ele nasceu na Grécia, em Samos, e morreu na Itália há mais de 2.500 anos. Olha só como eles eram sábios, né? Ele morreu no ano de 495 antes de Cristo. Então Pitágoras falou o seguinte: eduquem as crianças, para que não seja necessário punir o adulto. Aí eu trago para vocês um gigante, que é Jean-Jacques Rousseau, foi filósofo, escritor e compositor, nasceu em Genebra, na Suíça, e morreu na França. Faz 246 anos que ele morreu. Esse Jean-Jacques Rousseau, ele diz o seguinte: a educação do homem começa no momento do seu nascimento. Entendeu? Que às vezes o bebê faz birra, que ele quer ficar no colo. Ele não está com cólica, não está com fome, já está limpinho. Então você tem que começar a educar ali, né? Então a educação do homem começa no momento do seu nascimento. É bebezinho ali, começou a educação. Antes de falar, antes de entender, já se instrui. Aí uma citação minha, positiva já dentro do Reiki: a educação de uma pessoa começa no berço e influi sobre toda a vida. Isso eu escrevi nos livros, né? Tirando dessas citações aí, virou essa afirmação. A educação de uma pessoa começa no berço e influi sobre toda a vida. Agora vamos pegar o poema, que é positivo. Estamos no lado positivo do poema e vamos jogar ele dentro do Reiki. Por que Mikao Sui trouxe ele? Tá, então, já dentro do Reiki, eu trago uma passagem de Jesus, em João capítulo 16, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus pregava com exemplos. O pai e a mãe têm que pregar com exemplos, não é com palavras. Palavra também, mas em sintonia, né, com as suas ações. Aí trago para vocês uma citação de Albert Einstein, né, que desenvolveu a teoria da relatividade, é um dos pilares da física moderna, da mecânica quântica, que é a mecânica de partículas, né? Ele nasceu na Alemanha, morreu nos Estados Unidos em 1955, e ele disse o seguinte: olha o que Einstein falou. Ele é considerado a personalidade do século passado. Exemplo
não é uma outra maneira de ensinar. É a única maneira de ensinar. Daqui a 15 dias, 3 semanas, eu vou viajar com um grupo de alunos. Eu vou ficar 2 semanas com eles. Entendeu? Eu dou teoria. Durante 15 dias, eles vão me observar como é que são as minhas ações, como é que eu trato as pessoas. Eles vão me observar. Eu fui 12 vezes ao Peru com alunos, grupos de mais de 40 pessoas. Fui 3 vezes para o Japão com alunos, um grupo de 2018, nós éramos 44. E as pessoas ficavam me observando, né? Então eu tinha que agir de acordo com aquilo que eu ensinava. E assim faz 30 anos que eu sigo procurando ser assim, né? Então Einstein falou isso, olha que bonito. Exemplo não é uma outra maneira de ensinar, é a única maneira de ensinar. Aí trago para vocês um gigante, que foi Sêneca, né, que nasceu na Espanha, morreu em Roma, né? Foi um grande estadista, foi um filósofo, teve muito destaque em Roma nos tribunais, ele também era advogado, Sêneca. E até hoje ele morreu no ano de 95 depois de Cristo, quer dizer, faz quase 2000 anos que esse homem morreu, né? Olha o que ele falou: a educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida. A educação que você está dando àquela criança vai influenciar para o resto da vida. Aí eu trago uma citação minha, tá? Que eu poderia ter levado até essa citação para as mensagens espirituais, isso eu escrevi. A melhor sala de aula está aos pés de uma pessoa que ofereça bons exemplos. De nada adiantam teorias e explicações se não formos bons modelos. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade, eu vou pedir dever de casa. Olhar o poema 115 e o 125, que fala sobre espelho. Nós precisamos ser um espelho para os alunos. Assim termina os 125 poemas que o reikiano e o mestre, 115, aí ele repete 10 poemas depois, 125, para que sejamos espelhos, modelos de retidão. Depois vocês podem dar uma olhada, tá? Bom, eu fiquei de trazer para vocês um documento, né? Aí eu vou trazer para vocês a tradução daquela pedra onde estão as cinzas de Mikao Sui, que é o memorial, o que está talhado lá. Nós mandamos fazer uma tradução juramentada. Como não tem som, são ideias, a nossa tradução é assinado por um tradutor juramentado e ele é diferente de outras traduções. Da mesma forma que as traduções dos poemas, que não tem som, é só ideia, ideograma de ideia. Então vamos ver aqui o que está escrito lá na pedra. Ah, que grande coisa ele fez. Eu coloquei em negrito. Quem que fez? Mikao Sui. Ele fez uma grande coisa. Ele deu um exemplo. Aí vem um texto, né, que eu não coloquei em negrito: ter generosamente dado às pessoas o que sentiu e realizou por si mesmo. Como resultado de nosso recente encontro e discussão de alunos, Mikao Sui já tinha desencarnado. Aí eu coloquei em negrito: decidimos erigir um monumento em pedra. Está lá até hoje. Rita e eu fomos lá 5 vezes. Em seu túmulo, no templo de sua família, para trazer luz à sua virtuosa obra e transmiti-la à posteridade. Para trazer luz, olha, o exemplo foi esse. Sigam esse caminho de luz. Mikao Sui nos deu esse exemplo. Ele foi um modelo. E a pedra está lá e essa mensagem está lá. Aí o almirante Ushida, que fez o texto, falou assim: como fiquei muito impressionado com seus grandes e meritórios feitos, eu também fui tocado pelo calor humano de nossos alunos
que muitos fazem do vínculo entre mestre e pupilo, que é diferente assim de professor e aluno, porque há vínculo de energia. Quando há iniciação, deixa de ser professor e aluno, é aluno de matemática, de química, mas de Reiki é um discípulo, é um pupilo, porque há o vínculo da energia, porque houve o ritual. O vínculo entre mestre e pupilo. Não ousei recusar o pedido e fiz o resumo. Aí eu coloco aqui, em negrito. Do fundo do meu coração, coração de quem? O almirante Jusaburo Shida, que sucedeu Mikao Sui. Portanto, espero que as pessoas das gerações futuras, que somos nós, Mikao Sui morreu em 1926. A gente nasceu depois. Nós somos das gerações futuras. Jamais se esqueçam de olhar para o monumento. Eu fui lá olhar 5 vezes, mas pode olhar pelos livros. Com os olhos abertos e maravilhados. Para você seguir o exemplo que ele deu, que são os 5 princípios, os poemas. Olha que bonito, né? Aí tem aqui quem editou lá com martelinho, quem traduziu, quem escreveu, né? Isso está à página 67 do livro Reiki e Apostilas Oficiais. E aí, pessoal, eu rapidamente vou ler o poema novamente, são 31 caracteres, né? Para passar agora a mensagem espiritual. Conselho: os ensinamentos dos pais são feitos de inúmeras pequenas coisas. Então, tem 2 mensagens em cima dessa parte. E uma mensagem agora na segunda parte. São, contudo, a base que levas contigo quando seguires o teu caminho. Então, vamos em cima da mensagem espiritual, que eu trouxe 3. A primeira: conserve-se fiel aos bons princípios. Você tem que se policiar. Todo dia eu faço o Gokai se eu errei em cima de um dos princípios. Entendeu? Assumindo comigo o compromisso de não errar mais. Não existe meio mais certo e eficaz para exercer influência direta sobre os seus do que o bom exemplo. O exemplo é sempre mais eficaz do que o preceito. Então, essa é a mensagem na hora do Reiju. A segunda mensagem, ainda em cima da primeira parte do poema. O alicerce da educação é ensinar com o bom exemplo diário. Então, não adianta eu querer ensinar só quarta-feira que tem gemo. Eu tenho que ensinar de domingo a domingo, nas pequenas coisas, tá? E aí a mensagem 3 está em cima da segunda parte, a segunda parte que são os conselhos, né? Os exemplos. São, contudo, a base que levas contigo quando seguires teu próprio caminho. Você saiu da universidade, se formou, saiu de casa, ou seu pai e sua mãe desencarnaram, aí você segue o caminho. Olha a mensagem que eu trago para vocês. Esteja muito bem preparado. Minha mãe me preparou, eu tinha 21 anos, e eu sabia que eu estava preparado para enfrentar o mundo, porque eu tive uma base muito sólida. Na universidade, tive bons amigos, colegas, né, que até hoje eu mantenho amizade, e minha mãe, em cima. Entendeu? Você vê que minha mãe teve 4 filhos, nenhum fuma, nenhum nunca se drogou. Eu tenho 3 irmãos casados há 40 anos. Eu separei faz mais de 30, porque a minha ex-esposa resolveu separar, eu não queria separar. Porque é a educação que minha mãe deu. Ela não obrigou ninguém a casar, não. Mas casou, teve filhos, ela se preocupava com o equilíbrio emocional dos netos. Então, você vai conhecer meus irmãos, às vezes eles vêm aqui passar Natal, e estão casados aí há 40 anos, foi educação. Ninguém fuma, ninguém bebe, eu tomo um vinho de vez em quando, com o Rita. Você viu, né? A Denise Tito, não sei se está me ouvindo, que mora na Alemanha, veio aqui, nós tomamos um pouco de vinho, que ela trouxe da Alemanha, né? Um vinho.
Gisela não tomou, tomou suco de uva, né? Se comportou, né? Então, olha só. Esteja muito bem preparado, pois precisarás trilhar seu caminho sozinho. Seu mestre somente poderá lhe apontar a direção correta. Quando eu falo isso para Ana Maria Cetrângulo, os olhos dela enchem de lágrima, né? Porque eu falo, Ana, eu estou te apontando um caminho, vai chegar uma hora que eu não vou estar perto, né? Aí ela fala, ela fica triste, né? Então chega uma hora que o professor de reiki não vai estar do teu lado. Você vai ter que dar aula de reiki sozinho, aplicar reiki sozinho, e teu pai e tua mãe não vão estar do lado. Você vai ter que se virar e viver sozinho. Então essa é a mensagem espiritual, a terceira. Esteja muito bem preparado. Você tá. Tua mãe foi top, viu? Um dia lá naquela escada de cristal eu vou lá dar um abraço nela. Parabenizar ela, tá? Esteja muito bem preparado, pois precisarás trilhar seu caminho sozinho. Teu pai e tua mãe não são eternos, não vão ficar do seu lado. Teu mestre de reiki, na hora que você estiver dando aula, aplicando o reiki, eu não vou estar lá. Seu mestre somente poderá lhe apontar a direção correta. Vá por esse caminho que você vai bem. Entendeu? Eu procuro, né? Orientar meus filhos até hoje, né? O meu caçula fez 30, vai fazer agora. Vai fazer 33 anos, o caçula, né? Então é isso, pessoal. Assim, eu peço que vocês leiam, tá? Atentem para. Eu abri o grupo provisório, tá? Não sei se o Paulo Demétrio está aí. Se ele tiver, pedi para ele botar a figurinha. Acabei de abrir o. Aí tá aí o Paulo Demétrio. Muito grato. Vou colocar mesmo a figurinha no grupo provisório. Já está lá, os grupos estão abertos, pessoal. São 20 horas e 33 minutos. Estamos bem de tempo porque a gente pulou a introdução. Não tínhamos novos membros hoje, não é isso? Rita colocou florais de bar para mim. Ela me observa todo dia, assim como eu estou, né? Aí ela vem, pega ali a caixinha de florais e vem aqui e pinga para mim. Ela é minha enfermeira, minha esposa, é terapeuta, né? É tudo para mim. Bom, vamos lá então, pessoal. A Lita está agradecendo, o Paulo, Luiz Paulo, que sempre contribui, trouxe para a gente uma citação. A palavra convence, o exemplo arrasta. Olha, foi Confúcio. Viveu na época de Buda, tá? Outra do Luiz Paulo. Quando seus pais tentarem te ensinar, procure aprender, porque a vida não ensina com o mesmo amor. Rita falou isso hoje para mim. Hoje, Rita falou. Entendeu? Ah, se não aprender, uma situação que eu expliquei para ela, né? De uma pessoa que está com uma questão com filhos e netos. Falei, e quando essa pessoa falecer? Ela falou, não, aí a vida ensina, só que aí não é, vai pela dor. Um sobrinho afilhado, o Eric, que é mestre de reiki, falou isso, que a vida ensinava, né? Aí Luiz Paulo ainda colocou aqui, tá? De John Collins. Aproveitar um bom conselho requer mais sabedoria do que herdá-lo. Exatamente. Maria Arminda, gratidão, mestre. Esse poema é maravilhoso, né? Todos são maravilhosos, Maria Arminda. Uns são mais do que os outros. A Gisela está aqui emocionada, se emocionou, verteu lágrimas, né? Está dizendo que foi muito profundo. Está aqui o nosso amigo Elvis, que é médico, né? Muito dedicado também. Essa mensagem fez total sentido para que nós que trilhamos a senda, o caminho. Sou muito grato, professor. Muito grato, Elvis.
O Elvis foi interessante que ele chegou para fazer um curso, se eu não me engano, foi Carona 1, não sei que curso. Aí eu fui com a cara dele, né? Ele não era do Gema. Eu falei, você não quer vir no Gema? Aí ele foi lá em São Paulo. E aí ele gostou. Aí eu falei, mas aí você tem que chegar no 3A, tal. E ele foi trilhando o caminho, né? Acho que foi ele era aluno de nível 1. E eu chamei ele, sendo que eu vi que ele gostava dessa coisa da espiritualidade. Aí ele veio como ouvinte, né? Adorou. Tá aqui ele, tá? A Cirlei, me lembro da Cirlei quando eu fiz o congresso em 2022, o congresso do centenário do Reiki, que a Cirlei apareceu, está aqui comigo até hoje. Linda mensagem e profunda, gratidão. A Odila, ela já tem uma outra história, né? Hoje eu tenho bastante amizade com ela, né? Ela vem do Facebook. Eu comecei a conversar, nós somos amigos virtuais. Poema maravilhoso, sua gratidão, Elizabeth Elin, né, minha amiga, minha sócia. Amanhã eu vou dar uma beijoca nela, Rita e eu. Nós vamos jantar com ela, em São Paulo. Agradeço aos meus pais e avós por eu ser o que sou até hoje. Poema maravilhoso, gratidão profunda. E olha, Elizabeth, eu que te conheço, eles estão de parabéns, que você é uma mestre de Reiki que ensina os 5 princípios e vive de acordo com eles. Ali, a nossa amiga do Rio de Janeiro já fez várias viagens conosco. Muito linda a mensagem de hoje. Minha mãe dizia: a vida ensina. Exatamente, Rita falou isso hoje para mim. Tá? A Márcia Guimarães Melo, tá? Falando que gratidão pelo lindo poema. Ela também veio do Amizade do Facebook. O André Goulart veio aqui em casa, um dia com a mãe dele, é aluno de mestrado. Mais um poema maravilhoso que parece que foi feito para mim e para hoje. Eu conheci a mãe dele é top, né? A Polônia, né? Que trouxe o filho. João Pestana é filho e está aqui. Eu dei boa noite para ele. E o João Pestana é uma pessoa extremamente muito bem educada e orientada. No meu aniversário do ano passado, foi no Aveiro. Ele saiu de Lisboa, dirigiu 300 quilômetros, jantou comigo e voltou mais 300. O filho da Apolônia, que está lá em Portugal. A Valquíria, né? Nossa amiga lá, também veio do Facebook, depois ela estava sempre presencialmente nos encontros lá de São Paulo. Refletir sobre o nosso aprendizado nos leva ao mais profundo do nosso coração. Gratidão, mestre, por partilhar. A Irene, quero ver se eu conheço a Irene nessa ida agora para a Espanha. Vamos ver se ela consegue ir. Ela é de Barcelona. A melhor educação é o exemplo. Uma aprendizagem essencial hoje. O amor é o melhor exemplo. Grande abraço a todos. Muito bom, Bárbara Artagão. A gente vai estar com ela no curso de Tarô de Rita. Felizmente não pude acompanhar a reunião hoje. Assisto a gravação. Maravilha. Dulce, né? Também muito bem orientada pela mãe dela, que faleceu faz pouco tempo. A mãe da Elizabeth Elin também faleceu faz muito pouco tempo. Poema muito esclarecedor, mais um degrau nessa escalada da espiritualidade. A Darlene, poema muito profundo, lindo, gratidão. Tá? Liliane Mari, poema me fez refletir e ser cada dia mais grata por todos os ensinamentos que recebi dos meus pais. A Ana Esther Rodrigues, essa mensagem é muito linda e foi feita para mim. Muito bom. Grandília, né? Ela é do Sul, esteve presencialmente em algumas aulas em São Paulo. Já me disse que vem aqui na inauguração do. Grandília faz um excelente trabalho, tá? Social, dentro de hospitais, dá aula em universidade. É uma mestre de Reiki que deu certo. Tenho muito orgulho dela. Ela diz: poema profundo, muito gratidão aos meus pais. A Odila está aqui, mas terei enorme prazer em conhecer você e Rita pessoalmente. Você tem que vir aqui, Odila, na inauguração do Instituto, tá? Cristine de Lourenço, muito querida ela. Mestre, você é meu espelho de seguir para ensinar. Muito grato, Cris. Você também é top. Ah, e está aqui o João Pestana dando boa noite. Eu falando, ainda bem que eu falei bem dele, né? Está aqui ele, deu boa noite, né?
A Luciane Tavares, conheci o pai dela também, que já faleceu. Meus pais diziam: faz o que mando e não o que faço. Ensinaram que não se podia cobrar exemplo. Olha só que interessante. A Tânia Rui, também muito querida, todos os poemas são maravilhosos, cada um nos ensina algo diferente. Quando os filhos não aprendem por amor, aprenderão pela vida, pela dor. É dois caminhos. Ou vai pelo amor ou vai pela dor, tá? Não existe plano C. É o A, que é o amor, e o B, tá? Que é o D, né, da dor. A Roseleide, ela também vem do Facebook, né? Poema muito lindo e profundo, gratidão, mestre, por todos os seus ensinamentos. Viviane Mocodice, minha conterrânea da Ilha do Governador, mestre de reiki, já foi para o Japão conosco, foi para Portugal. Gratidão, mestre, olhar para os bons exemplos que temos na vida. Francisca, nossa querida amiga do Rio, também muito boa mãe, conheço a filha dela, que é psicóloga. Alita, cabeleira, de Portugal. Todos os poemas são maravilhosos, carregados de muita sabedoria. Cabe-nos a nós abrir os olhos e aceitarmos de coração aberto todos os ensinamentos. Todos os dias temos algo a aprender. Aí, não só entender a mensagem, Lita, como estar na hora do reiju de expansão da consciência, refletindo em cima das mensagens. Porque é o que vai para o coração de vocês. É como se eu estivesse salvando no HD. A Grandilha está aqui, gratidão, querido mestre. Está aqui o Lobão. Johnny, lembrei de minha mãe. O Lobão é outro, muito bem educado, orientado. A mãe dele faleceu. Eu fui na missa de 7º dia da mãe do Lobão. Tá? Eu estava no Rio, falei, eu tenho que ir lá dar um abraço no Lobão, entendeu? Pois é. Lembrei de minha mãe, que me ensinou a ler e escrever aos 6 anos pela TV Escola. Tenho muita gratidão a ela por tudo que sou hoje. Lobão, lógico, muito emocionado, né? E aí a Maria da Graça Simões França, né? Ela vem do curso de terapeuta Reiki. Boa noite, mestre. Poema maravilhoso. Gratidão por compartilhar os seus ensinamentos. Na verdade, eu trouxe os gigantes para vocês. Uma ou outra citação que é minha, né? No grupo dos convidados, eles ficam mais observando, né? Apesar de eu ter identificado aqui 3 pessoas do grupo de convidados. E estamos com 72 pessoas no grupo. São 20 horas e 43 minutos. Estamos bem de tempo, né? Depois, se sobrar um tempo, você me pergunta aquela história da Lua, tá? Porque esse domingo de Páscoa eu dei essa orientação para vocês. Não foi o primeiro domingo de lua cheia, foi o segundo, porque o primeiro foi o domingo de Ramos e a lua cheia pegou 2 domingos. Então, eles pegam a segunda, que é mais forte. É a primeira lua cheia depois do equinócio. Só que essa lua cheia ficou 7 dias e pegou os 2 domingos. Isso é muito raro acontecer. Foi o domingo. Aí eles jogam no segundo. Entendeu? Para a pessoa ter mais um tempo para expandir a consciência. Para deslocar a Kundalini. Ela tem uma semana a mais para refletir, para não comer a carne, aquela coisa. Aí eu falei para você, vai nos calendários anteriores, pega 10 anos para trás aí, olha que vocês vão ver. Foi uma aulinha que eu dei para vocês, tá? Bom, a Joyce do Amaral. Ela veio aqui em casa. Houve uma reunião, se eu não me engano, da eubiose aqui. E a Joyce eu conheci no centenário. No centenário do Reiki. Aí ela estava aqui na eubiose com mais 3 colegas dela. Falei, vocês não querem comer uma pizza aqui em casa? E eu não a conhecia, né? E vieram. Resumindo, as 4 entraram no Gemo. A Joyce. Boa noite, Johnny, a todos. Desde bem cedo penso em falar com os meus filhos
desde o ventre sobre Jesus, para mim, o maior ensinamento. Com certeza, ele nos deu o exemplo. Eu coloquei para vocês aquela passagem de João, né, que Jesus deu exemplo para que nós fizéssemos a mesma coisa, dessemos exemplo. Bom, pessoal, a pergunta é: podemos fazer o reiju de expansão da consciência, sim ou não? Ok, tá todo mundo aqui, ó. Sim, 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 sim. O pessoal entendeu a mensagem, né? Na nossa oração, eu sempre peço ao imperador para iluminar a nossa mente, para que a gente tenha um bom entendimento, né?